Vamos agora ouvir a notícia e o comentário bíblico. Muito bom dia aos ouvintes do programa Consultando a Bíblia. Eu sou Isabel Lima e nós vamos então para a notícia e o comentário bíblico de hoje, que tem como título Festa de Iemanjá. O jornal A Tribuna, de 1º de fevereiro de 2011, traz uma notícia, uma festa do culto afro-brasileiro, dizendo o seguinte: a Rainha dos Mares, Iemanjá, será homenageada em todo o Brasil. Em Santos, Iemanjá é venerada como a Rainha das Águas Salgadas e padroeira do litoral brasileiro. Serão realizadas manifestações da cultura afro-brasileira e os fiéis recebem a imagem da santa e seguem em procissão terrestre e também em procissão marítima. A cerimônia deste ano chega à 10ª edição. Os fiéis que participarem da festa podem levar flores e deixar seus pedidos nos balaios que serão levados ao mar. Pastor Natanael, a celebração do culto prestado a Iemanjá, quando se usa a palavra venerada, quando é chamada de a Rainha das Águas Salgadas e tida como padroeira do litoral brasileiro, homenageada com procissões terrestres e depois com procissão marítima, não faz lembrar outro tipo de culto muito conhecido e praticado pela maioria do povo brasileiro, que é o culto católico? Sem dúvida. A única diferença que nós observamos é que a imagem cultuada de Iemanjá não pertence à Igreja Católica, mas pertence aos cultos afros brasileiros. Mas, em algumas observações da liturgia, nós estamos observando que muita semelhança há entre os dois cultos. E, pastor, como se denomina o tipo de culto praticado por religiões diferentes, mas idênticos na sua liturgia? Chama-se sincretismo religioso. E para quem não sabe o que significa essa palavra, a palavra sincretismo é formada de dois vocábulos: sim, que significa com, junto a, e cretismo, que vem da palavra credo, unir todos os credos. Então, sincretismo designa qualquer mescla de pensamentos e práticas diversos com o objetivo de formar um todo, criando, a partir dessa união, algo novo, mantendo essencialmente as mesmas características das anteriores. Então, o sincretismo foi uma prática usual adotada pelos negros africanos que, chegados ao Brasil, foram obrigados a aceitar outra religião. Externamente, aceitavam o catolicismo imposto pelos seus senhores, mas intimamente continuavam com suas crenças e práticas dos cultos praticados em sua pátria, de onde foram trazidos como escravos. Isso faz parte da nossa história, a história do Brasil, e há muito folclore ligado, então, a esses cultos. Ô pastor, o senhor poderia indicar a correspondência entre os orixás dos cultos afros e os santos católicos? Nós temos aqui o seguinte. Primeiro, o que significa essa palavra orixá? Orixá no Nagô significa senhor da cabeça. Então, a relação ou a correspondência que há entre o santo católico e o associado ao orixá dos cultos afros são os seguintes. Primeiro, São Jorge foi associado a Ogum, que é um orixá valente, guerreiro e desbravador. Estou citando o que creem os adeptos desses cultos afros.
Por exemplo, São Sebastião é um santo católico, foi associado ao Oxóssi, o orixá dos caçadores. São Bartolomeu, o Xumaré, orixá da chuva, o próprio arco-íris. São Benedito, o Saim, é o orixá da flora medicinal. São Jerônimo foi associado a Xangô, o senhor da justiça. Santa Bárbara foi associada a Oiá, também conhecida como Yansan, sociável, solidária, que divide alegrias e tristeza com os que necessitam. E temos, finalmente, Iemanjá, que é associada a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, ontem, paralelamente, foi cultuada a Senhora dos Navegantes e, paralelamente, a Iemanjá. Então, há uma identidade até nas datas. E nós temos, com relação a Jesus Cristo, o conhecido Oxalá, que é chamado Filho de Olorum, que é o Deus da Umbanda. Então, quando falam Oxalá, no culto afro, ele corresponde a Jesus em nosso cristianismo. Mas existe alguma diferença entre essas entidades afro-brasileiras com alguns dos santos do catolicismo no que concerne ao lado histórico e mitos? Eu quero dizer que os cultos afro estão ligados muito à mitologia. Não existe participação realmente na história. Já não ocorre isso com as pessoas que são delas faladas no cristianismo. Por exemplo, Jesus Cristo foi uma figura histórica, incontestável. Seus apóstolos também. Maria, que o concebeu, também é uma personalidade histórica. Então, o que há no cristianismo diferente desses cultos afros é que esses orixás são personificações animísticas ou projeções mentais, lendas africanas. Com relação ao diabo e demônios, são personalidades espirituais que são personificadas como Exus. Tem vários Exus, tranca-rua, fecha caminho e outros mais que a gente ouve falar ou às vezes lê. Então há uma diferença de entidades, mas há aquelas então que são reais ou figuras históricas e outras que não passam de mistificações e lendas que trouxeram os nossos irmãos africanos para o Brasil. Pastor, e o que diz a Bíblia sobre as práticas litúrgicas adotadas pelos cultos afros? Bom, aí há uma diferença também capital. Por exemplo, Iemanjá, conforme a notícia que lemos, é venerada com vários títulos, e dentre eles, Rainha dos Mares. Na Bíblia, se lê que Jesus Cristo é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está no livro do Apocalipse 19:16. Diz assim: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Logo, enquanto no cristianismo Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, de acordo com 1 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Já a medianeira e padroeira dos cultos afros, ela é limitada, como Rainha do Mar.
E, de certo modo, dizemos que ela não pode nos oferecer proteção, porque se trata de uma imagem que parece um ser humano, mas nada na imagem tem vida. Foi por isso que está escrito na Bíblia: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia mostra que a imagem não ajuda ninguém, por uma razão que é conhecida de todos. Por exemplo, no Salmo 115, diz assim: as imagens deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mão, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Então, no que pode nos ajudar uma padroeira das águas salgadas? Ainda diz a notícia que sua imagem é transportada até o local de onde vai em procissão marítima para ser vista por todos. Diz a Bíblia alguma coisa sobre procissões de imagens? No livro de Isaías 45, versículo 20, diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Ora, de acordo com o que lemos na Bíblia Sagrada, salvação todos nós queremos. Mas a obra da redenção foi concluída por Jesus Cristo no Calvário. E só Ele nos garante salvação. É o que diz o apóstolo Pedro no capítulo 4 de Atos, versículo 12. E em nenhum outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então há uma diferença nessa liturgia e no uso de figuras, de imagens que fazem parte do culto afro. E o que diz a Bíblia sobre a evocação de orixás, exus, espíritos de pretos velhos e de caboclos? A Bíblia diz que isso não agrada a Deus. Está no texto de Deuteronômio 18, versículo 10 a 12. Entre ti se não achará nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, esta palavra abominação significa que Deus não se agrada desse culto que se presta em desacordo com a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Daí porque o salmista dizia no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E Jesus, no capítulo 22 de Mateus, versículo 29, dizia aos guias religiosos dos seus dias: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não duvidamos da sinceridade de qualquer pessoa que presta esses cultos, mas não estão eles de acordo com a Bíblia Sagrada. E por isso que erram, porque não leem a Bíblia, não ouvem suas explicações, e aí, por falta de conhecimento, é que se dá isso. Mas convidamos a todos para ouvir o programa que temos e que possa sim esclarecer muitas dúvidas.